Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus para começar, no versículo 28, eu quero dizer, capítulo 28. Versículo 15. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Essa versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu vou falar sobre o Espírito Santo. Vou falar sobre o dia do Pentecostes. Normalmente eu não uso as anotações, mas eu vou ler bastante hoje, seguindo elas com muito cuidado. Quero ser muito claro a respeito das coisas que eu irei dizer. Agora vocês podem se perguntar, através da grande comissão, por que eu ia começar no versículo 15 e terminaria no versículo 17? Porque eu quero falar a respeito dos discípulos e uma transformação que aconteceu em suas vidas. Antes de tudo, quero apenas dar uma olhada por um momento nos discípulos, antes da ressurreição. Isso foi durante o ministério de 3 anos de Jesus. Muitas vezes, eles eram repreendidos pela dureza de coração e incredulidade. Jesus se referiu a eles como homens de pouca fé, em Mateus 16:8. Eles discutiram sobre quem entre eles seria o maior, em Marcos 9:33. Na presunção e no preconceito deles, eles queriam rogar fogo do céu sobre os samaritanos, em Lucas 9:54. Certa vez, Jesus disse que eles eram pedras de tropeço para ele porque colocavam a mente fora dos interesses de Deus, no interesse dos homens, em Mateus 16:23. Na crucificação, esses homens abandonaram Jesus e Pedro até mesmo o negou diante de uma pequena serva. É importante lembrar que uma serva pequena, ele negou a Cristo diante de uma serva pequena. E finalmente, apesar de tudo, eles não eram grandes homens de valor, virtude ou discernimento, mas nas próprias palavras de Jesus, eles eram homens tolos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas haviam falado. Esses eram homens que foram chamados por Jesus Cristo para mudar o mundo. Agora vamos olhar para eles apenas por um momento após a ressurreição desta passagem. Antes disso, veja o versículo 15. Falando sobre os soldados que prestaram falso testemunho a respeito da ressurreição de Cristo, diz: eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Então você enxerga 16, mas os 11 seguiram para a Galileia. Aqui vemos uma grande divisão, que continua até hoje em dia. Você vê um grupo de homens que procuram fazer nada mais do que desacreditar o testemunho do Evangelho e a ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, vemos todo um sistema mundial que, sem um conhecimento de si mesmo, está dentro de uma conspiração satânica enorme para restringir e oprimir o Evangelho. E é contra todo este sistema mundial que se opõe ao Evangelho que 11 homens como os homens que acabei de descrever, são chamados agora para ir a esse mesmo mundo, como ovelhas no meio dos lobos, e dar testemunho de Cristo. Agora, eles viram a Cristo. No momento em que chegamos no versículo 16, esses homens viram Cristo, eles viram o Cristo ressurreto. Mas o que encontramos nessa passagem? Encontramos uma mistura da realidade sobre a ressurreição, a adoração, reverência e incredulidade. Antes de tudo, quero que vocês olhem o versículo 16. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Vemos a obediência aqui. O mestre lhes ordenou. O Senhor ressurreto lhes ordenou que fossem para a Galileia. E foi isso que eles fizeram. Também vemos que há uma reverência, uma adoração. Quando eles o veem novamente, eles o adoram. Então vemos obediência, adoração e tudo parece certo. Mas então outra palavra é usada aqui.
Diz que no versículo 17 aqui, ó, que alguns duvidaram. A palavra duvidaram aqui vem da palavra grega distazo, que significa uma posição dupla. Eles não sabiam em qual pé pisar. Um pé da crença de que Cristo é ressurreto ou o pé da incredulidade. É a mesma palavra usada para Pedro quando ele é chamado a caminhar sobre as águas. E ele está cheio de dúvidas e começa a afundar. Assim mesmo, depois da ressurreição de Jesus Cristo. E eles estão visivelmente contemplando ele. Podemos ver que isso tem um impacto sobre eles. Mas vemos algo um tanto importante. Nem mesmo a realidade da ressurreição de Jesus Cristo é suficiente para transformar esses homens. Eles ainda estavam em dúvidas. Eles ainda estavam inseguros. Agora, o que eu estou tentando dizer? Há uma necessidade pelo Pentecostes. Há uma necessidade pelo Pentecostes. Porque quando chegamos ao Pentecostes, não vemos mais nenhuma vacilação entre esses homens. Não vemos nada. Aqui está o Pedro. Agora eu quero que vocês pensem nisso. Ele nega a Cristo, o Messias, diante de uma serva, uma garotinha. Agora, antes de seguir em diante, vocês fizeram isso? Vocês foram chamados para testemunhar em um posto de gasolina, entrar em uma conversa com alguém? Apenas um indivíduo. E você não consegue ter coragem suficiente. E você sai de lá envergonhado. Você se identifica com Pedro? Ora, vamos em frente. Então, depois do Pentecostes, não vemos mais esse tipo de vacilação. O que nós vemos? Vemos exatamente o que Jesus prometeu. E aqui está o que ele prometeu. Lucas 24:49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:18. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como no Judéia e Samaria, até os confins da terra. Portanto, aqui vemos Pedro negando Jesus Cristo diante de uma serva pequena, uma criança. Depois do Pentecostes, vemos Pedro diante de toda a nação judaica, todos os teus líderes, os mesmos homens que crucificaram o Senhor, e proclamando Cristo com ousadia. Agora, meus queridos amigos, pode ser bom se nós simplesmente admitirmos agora e vocês simplesmente tentarem raciocinar sobre isso. Isso é cataclísmico, isso é inexplicável, isso é fenomenal. O que aconteceu com esse homem? Ele se tornou um homem diferente. Até a maneira como ele lida com as Escrituras. Vocês percebem? Quero dizer, mesmo quando Jesus estava com ele lidou com as Escrituras de uma maneira meio que sempre tropeçando. No Monte da Transfiguração ele interpretou tudo errado o que estava acontecendo lá. Mas quando você o vê, depois do Pentecostes, você vê um homem diferente, com ousadia, uma ousadia diferente, um conhecimento diferente. Você vê um homem diferente. Você vê algo mais do que um homem. Agora, o que aconteceu no dia do Pentecostes? O Espírito Santo veio sobre os discípulos e eles foram revestidos de poder. Agora, a palavra revestido é traduzida da palavra grega enduo, que significa induzir alguém a ser vestido ou ser revestido. Estamos falando agora, não quero que você olhe para isso apenas figurativamente ou de maneira poética e tirar o significado disso. Eles estavam literalmente revestidos, vestidos de poder. Eles estavam empoderados. Como um rei pode vestir-se com vestes reais, como um soldado pode se vestir com as roupas da batalha, com as armaduras da batalha. Esses homens estavam revestidos, vestidos com poder. Eles estavam dispostos, eles estavam revestidos com isso. Agora, eu quero ler algo. Aqui está o debate. Eu sei que há um grande debate, muito grande, sobre o assunto do batismo ou do derramamento do Espírito Santo. Eu não vou entrar em todas as nuances desse debate, mas eu tenho uma questão para vocês. Eu só tenho uma pergunta para vocês. Agora, não passe por cima dessa pergunta.
Basta perguntar a si mesmo como isso se aplica a você. Você descreveria a sua vida? Você descreveria o seu ministério como dotado de poder, revestido de poder, vestido de poder? Você descreveria a sua vida dessa maneira? E se você disser não, portanto eu faço a pergunta: qual é a diferença entre eles e nós? Você pode dizer com o apóstolo Paulo: a minha mensagem e a minha pregação não foram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder? Agora vamos mudar isso um pouco para se aplicar a cada crente. Que a minha vida não consiste apenas em palavras persuasivas de sabedoria ou de conhecimento, mas a minha vida, a minha própria vida é uma demonstração da pessoa, do Espírito e do poder. Agora, não tente explicar isso. Simplesmente pergunte a si mesmo isso. Eu quero dizer, seja honesto. Agora, o que isso nos ensina sobre tudo isso? Eu quero ler mais uma vez. A ressurreição foi uma grande vindicação ou demonstração das reivindicações de Cristo. No entanto, mesmo esse grande evento não poderia produzir os resultados necessários no coração dos apóstolos, sem a obra sobrenatural do Espírito. O maior conhecimento e o mais elevado grau de certeza sobre a fé cristã não são suficientes para impulsionar um empreendimento missionário universal. Não é o suficiente. Os homens mais inteligentes não são suficientes. Como os discípulos do primeiro século, nós não precisamos de enormes graus de infusões ou capacitações cada vez maiores do Espírito Santo. Agora eu quero deixar bem claro que isso não se aplica apenas aos ministros, não se aplica apenas aos pregadores, não se aplica apenas aos homens. Ao observar os esforços do homeschool na minha própria casa e observar o fardo e a tensão que isso impõe à minha esposa e a virtude que é drenada dela, eu sei que a maior necessidade da minha esposa é ser revestida de poder. Ser vestida de poder para serem cheios do poder do Espírito Santo. Não gostamos de falar assim, porque ficamos com medo. Porque a grande maioria de todas as conversas que ouvimos a respeito do Espírito Santo, especialmente na mídia, é heresia. Mas você não pode viver a vida cristã separado, não apenas do poder da conversão do Espírito Santo, mas do poder contínuo, doador e autorizador do Espírito Santo em sua vida diária. E isso é algo que nós temos evitado em nosso próprio detrimento, e por causa disso, vemos homens com mais de 100 quilos, com 40 anos, negando a Cristo diante de um posto de gasolina. Precisamos de poder. Agora, eu quero falar sobre algumas coisas. Devemos, antes de tudo, evitar ser reacionários. Não podemos edificar a nossa teologia reagindo contra as heresias dos nossos dias. Se o fizermos, teremos cometido algumas das mesmas falácias exegéticas daqueles contra os quais estamos reagindo. Por exemplo, se você for ao livro dos Atos, capítulo 2, e estudar Atos 2, apenas para poder mostrar às pessoas o que ele não está ensinando, o que você está fazendo? Se você for ao capítulo 2 de Atos, apenas para dizer, ora, isso não significa isso que diz, isso não significa o que ele diz. Sim, mas a pergunta é, o que isso diz? O que isso diz? Em segundo lugar, não devemos permitir que os hereges roubem a nossa herança. A vida e o poder do Espírito Santo, esta é a herança de todo cristão. E não devemos permitir que um grupo de evangelistas da TV, que são heréticos, e outros que não entendem essa doutrina, nos façam fugir daquilo que é uma das nossas maiores heranças.
E essa é a vida e o poder do Espírito Santo na vida cristã. Basta ouvir algumas dessas passagens. Apenas escute. Joel 2, 28 e 29. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Essa é uma promessa da nova aliança, mas em vez de ouvir, saborear e esperar, no momento em que você me ouvir ler, você começa a tentar provar como isso não significa o que a maioria das pessoas diz que significa. Você está com medo de que eu fale sobre profecias e visões e todos os tipos de coisas, e por causa disso você de fato não olha para o texto para ver o que está dizendo. Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você já procurou descobrir como isso é uma realidade em sua vida, ou como deveria ser uma realidade? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Agora, essas são promessas, novas promessas da nova aliança para cada crente em Jesus Cristo. Agora, eu quero examinar algumas verdades essenciais extraídas dessas passagens. Agora eu quero ir para Atos capítulo 2. E em Atos capítulo 2, obviamente, começando no versículo 14, o que aconteceu? Chegou o dia do Pentecostes, houve o derramamento do Espírito Santo. Os discípulos, numa magnífica expressão do poder de Deus, eles falaram em línguas, creio que eles estavam falando em idiomas reais, idiomas fonéticos, que as pessoas podiam entender, e esse era o aspecto milagroso disso. Então, alguns os acusaram de estarem bêbados. Agora, não devemos andar por aí com muita confusão, e mistério, e emoção em nossas vidas, a ponto de alguém nos acusar de estarmos bêbados. Mas direi isso. Eu prefiro ser acusado de estar embriagado no Espírito Santo do que morto sem o Espírito Santo. No versículo 14, Pedro se levanta e dá uma explicação, uma defesa do que acabara de acontecer. Versículo 15. Esses homens não estão embriagados como vindes, pensando sendo essa terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Agora, continue, poderíamos ler mais, mas o tempo é restritivo hoje. Eu quero olhar para algumas das verdades essenciais aqui. Em primeiro lugar, com relação ao Pentecostes, foi um evento único na história da igreja. É inegável que existem certos aspectos do Pentecostes que são únicos. Mesmo aqueles que afirmam hoje em dia de falar em línguas e sonhar, ter visões e tudo, raramente encontra pessoa que fala sobre línguas de fogo em suas cabeças. Porque isso é realmente algo que pode ser substanciado. Pode ser visto ou não visto. Havia certos aspectos que eram únicos. Agora vamos olhar para isso. Em primeiro lugar, foi único como um cumprimento direto da Escritura. Em Joel 2, 28 e 29, Pedro está, obviamente, citando Joel. O momento inaugural, ou inicial, em que o Espírito de Deus foi derramado sobre a igreja, você só pode ter uma inauguração. Foi o começo, e isso o torna único. Além disso, veio acompanhado por circunstâncias únicas. Línguas de fogo, falar em línguas, que não são registradas novamente em Atos 4, quando o Espírito é derramado. Então, havia algumas coisas que eram únicas. Agora, não estou aqui para argumentar línguas, visões, a favor, contra, cessar, não cessar. Eu só quero apontar que qualquer um, todo mundo tem que reconhecer
que havia certos aspectos do dia do Pentecostes que eram e foram únicos. Foi um evento único na história, sem precedentes. Outra coisa que precisamos reconhecer sobre o dia do Pentecostes, agora escute com muita atenção, porque se relaciona com a linguagem que acabei de usar. O Pentecostes marcou o início de uma obra extraordinária do Espírito, que duraria durante toda a era da igreja. Através dele sai a sua totalidade. Agora, o derramamento do Espírito no Pentecostes marcou o início da nova era do Messias e a nova era do Espírito. Era o começo, era a iniciação. Diz, nos últimos dias. Aqui representa aquele tempo entre a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. Você encontra aqui em Pedro, no versículo 16. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E isso acontecerá nos últimos dias. Os últimos dias começaram com a vinda do Messias, com a sua morte e a sua ressurreição, e depois a sua ascensão à destra do Pai. Estamos nos últimos dias há mais de 2000 anos. Agora, isso marcou o início da nova era do Messias e do Espírito. Mas ouça a minha linguagem. Marcou o início da nova era, e não o começo e o fim em um evento singular. Espero que vocês estejam entendendo o que estou dizendo. Muitas pessoas quando dizem, ora, o Pentecostes é único. Ele marcou o derramamento do Espírito. É uma coisa única. Sim, há muitas coisas únicas sobre isso, mas o que vocês precisam perceber é que é o cumprimento. Essa promessa em Joel foi inaugurada naquele momento, mas não foi inaugurada e completamente cumprida para que nunca mais aconteça. Não está dizendo, o Espírito veio, está cumprido, está feito, agora você vai andar de uma maneira diferente sem o poder do Espírito Santo depois da era apostólica. Não é o que está dizendo. É errado pensar que a profecia de Joel foi cumprida no dia do Pentecostes, ou mesmo no primeiro século da igreja, ou que terminou com os apóstolos. Pensar nisso é redefinir os últimos dias. Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito. Os últimos dias começaram com a ascensão de Cristo e irão terminar com a vinda de Cristo. Portanto, essa profecia de Joel, embora tenha se cumprido lá no livro dos Atos, capítulo 2, ela deve continuar se cumprindo ao longo da história da igreja. Ainda se aplica a nós hoje em dia. Além disso, é errado pensar que a promessa é apenas para a era apostólica. A era apostólica. O surpreendente sobre Joel não é que o Espírito seria derramado sobre os líderes ou sobre os apóstolos, mas seria derramado sobre o menor entre o povo de Deus, durante toda a era da igreja. Creio que a minha pergunta é esta. Como esta profecia de Joel se relaciona com você e com a igreja hoje em dia? Sempre que ouço pessoas falando sobre a profecia de Joel, elas falam sobre isso no contexto de Atos capítulo 2, como um evento inicial que nunca ocorre novamente. Mas o próprio Joel está dizendo, ou Deus através de Joel, que essa promessa é para todo crente ao longo da era da igreja. Agora, vamos ver algumas coisas. Se o derramamento do Espírito tem que marcar toda a era da igreja, então os resultados desse derramamento devem marcar toda a era da igreja. Agora, eu quero chegar ao centro do que estou tentando dizer. E alguns de vocês que têm olhares um tanto preocupados em suas faces, espero dar paz a vocês. Quando olhamos para a profecia em Joel e a repetição dessa profecia no livro dos Atos, creio que estamos olhando para a coisa errada. Certamente estamos olhando para isso de uma maneira errada. Agora, o que nos assusta neste texto? Nos assusta que eles falaram em línguas. Isso nos assusta.
Agora, o que mais nos assusta neste texto? Nos assusta o que diz: vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Isso é o que nos assusta. Porque dizemos a nós mesmos: ora, vimos pessoas que afirmam isso. Eles profetizam todos os tipos de coisas e eles são contrários às Escrituras. Eles estão falando sobre sonhos, visões, mas parecem desprezar a própria palavra de Deus escrita. O que isso significa? Esse é o nosso problema. Estamos nos concentrando nisso. Estamos focando nisso. Agora, quero ler algumas coisas para que eu possa ser o mais claro possível. O que isso significa? Quando lemos essa passagem em Joel, isso significa que sonhos, visões e línguas devem ser a norma em nossa experiência cristã? Absolutamente não. Não é o que isso significa. Lemos as epístolas, até olhamos nos livros dos Atos, vemos que não é dessa forma e não são essas as normas. O erro é este. O erro que acredito que os crentes mais sinceros cometem em relação a esse assunto é que eles fixam sua atenção em um aspecto mínimo e não no essencial de uma promessa ou realidade maior. Eles estão se concentrando em um meio particular de comunicar o dom, em vez do dom em si. Quando Joel profetizou e viu essa nova promessa da aliança que aconteceria no futuro, aqui está a pergunta: Joel está se deliciando com o fato de que o povo de Deus terá sonhos, visões e falará em línguas? Não. Não foi isso que deixou Joel animado. Joel ficou animado, encantado, porque um dia o povo de Deus poderia experimentar fenômenos sobrenaturais? Não. Essa profecia de Joel é uma das muitas promessas da nova aliança que aguardam a antecipação de coisas muito semelhantes. Agora eu vou desenhar tudo isso junto em apenas um momento. Você olha para essa passagem e a lê. E o que se destaca para você? Sonhos, tenha visões, línguas, todas essas coisas que estão acontecendo. Isso não é o principal, nem mesmo a coisa mais importante dessa promessa. E não é algo que deveria continuar na vida de cada crente na era. O que Joel está falando é a mesma coisa que Jeremias está falando e a mesma coisa que Ezequiel está falando. Ele está dizendo simplesmente isso. Chegará um tempo, depois do Messias, quando o Espírito do Deus vivo será derramado sobre o povo de Deus, todo o povo de Deus. E essas pessoas terão um conhecimento sobrenatural e íntimo de Deus. E esse povo poderá viver em um poder sobrenatural. A ideia de visões e profecias é apenas a maneira de Joel falar que quando o Messias vier, a igreja será marcada por um conhecimento íntimo e verdadeiro de Deus, uma realidade desse conhecimento e grande poder para viver esse conhecimento. Estamos sempre olhando para esses meios fenomenais aqui, que não são a base da promessa. Isso nos faz esquecer o que a promessa realmente está dizendo. A promessa para a era da igreja não são línguas, não são profecias e nem visões. A promessa do livro de Joel para toda a era da igreja é que o Espírito de Deus habitaria e estaria tão disponível, sua pessoa e seu poder, para todo filho de Deus, que todo filho de Deus conheceria a Deus de uma maneira extraordinária e seria capaz de viver para Deus de uma forma extraordinária. É isso que está sendo ensinado. Agora, o que eu gostaria de fazer, se soubesse fazer aquelas coisas de retroprojetor que todo mundo faz, PowerPoint ou qualquer coisa que eles chamem, o que eu gostaria de fazer é pegar algumas das profecias do Antigo Testamento sobre as promessas da nova aliança e explicar para vocês como Joel se encaixa bem ali com o restante deles. Veja, vamos apenas por um momento para alguns desses. Ora, vamos a um deles porque temos muito pouco tempo. Marque aí em Atos e vá para Jeremias.
31. Versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Está falando sobre os dias do Messias, da nova aliança, diz o Senhor. Agora o que ele vai fazer? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Ele está dizendo que a lei não será mais apenas essas tábuas de pedra completamente externas para as pessoas, mas será sobrenaturalmente, através do poder do Espírito. Inscreverei essas leis nos seus corações, eu vou internalizar a verdade, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, o que está dizendo? Que vai vir quando o Messias vier. O Espírito de Deus vai ser derramado sobre o povo. Eu vou interiorizar a minha lei nos seus corações. Eu vou torná-la parte de vocês. Eu vou escrevê-la sobre vocês. E vocês me conhecerão de uma maneira sobrenatural. Eu serei o seu Deus. E vocês serão meu povo. Vocês me entenderão. Vocês caminharão e serão como Israel. Vocês viverão comigo, caminharão comigo. Então, volte para Atos 2. E será que nos últimos dias que eu derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade? Agora ele continua, ele diz, filhos e filhas profetizarão, jovens terão visões e sonharão vossos velhos. A maravilha disso não é que todos nós vamos profetizar ou todos nós vamos ter visões. A ideia é a mesma lá do livro de Jeremias. O povo de Deus terá um conhecimento extraordinário de Deus. Que cada um de nós, não apenas o pregador, não apenas o evangelista, não apenas o plantador de igrejas, mas cada filho de Deus tenha uma investidura do Espírito Santo e que cada filho de Deus entenda as grandes coisas de Deus. E combinamos isso com Atos capítulo 2 e Atos 1, 8. Eles não apenas teriam um grande conhecimento de Deus, mas também teriam o poder do Espírito Santo para viver esse conhecimento. Joel está falando de visões e sonhos e todas essas coisas. É apenas uma maneira de dizer que, embora essas coisas tenham ocorrido de forma sobrenatural no Pentecostes e às vezes na igreja primitiva, essa não é a ideia dele, não é com isso que ele está empolgado, ele está entusiasmado com isso durante todos os anos da igreja. O povo de Deus seria um povo sobrenatural, é isso. Eles seriam habitados por um Deus sobrenatural, e eles teriam a lei escrita em seus corações, e eles o conheceriam e teriam a capacidade de conhecê-lo cada vez mais. Na verdade, a capacidade deles de conhecê-lo seria limitada apenas pelo desejo de procurá-lo e buscá-lo. E eles seriam cheios do Espírito de Deus para viver essas verdades. É isso que ele está nos ensinando. Portanto, essa profecia em Joel é simplesmente uma das muitas promessas da nova aliança, de que seríamos esse tipo de pessoa. Agora, queridos amigos, eu tive de condensar tanto que é confuso até para mim tentar colocar tudo isso para fora aqui diante de vocês. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Isso é uma realidade na vida de vocês? Você está crescendo no conhecimento de Deus? Aprendendo coisas extraordinárias sobre Ele, dele, sobre a sua vontade? Deixa eu fazer outra pergunta, que é mais importante. Você tem noção do poder do Espírito Santo? Você se descreveria de alguma maneira como vestido, revestido com o poder do Espírito Santo? Você se descreveria como preenchido, capacitado e autorizado pelo Espírito Santo? Não é a maior reclamação que ouço de pessoas com uma teologia muito boa. Parece que tenho tão pouco poder. A mãe que está no homeschool, que literalmente se esgotou, sente que não pode seguir em diante. O pregador que está tão cansado, parece que tudo em seu ministério são engrenagens e engrenagens, apenas uma máquina moendo. Não há nenhum senso de vida, de poder, de acender as velas do Espírito de Deus, enchendo essas velas e nos carregando.
Aqui estão algumas coisas que quero compartilhar com vocês e mais uma vez peço desculpas por ter que falar sobre essas coisas de forma tão breve e incompleta. No momento da conversão, a pessoa é regenerada e habitada pelo Espírito Santo. Regenerado e habitado pelo Espírito Santo. No entanto, a nossa completude em Cristo não é motivo para passividade. Tampouco indica que o que temos em Cristo não precisa ser apropriado. Você foi habitado pelo Espírito Santo. Você recebeu o conhecimento de Deus. Mas você não quer mais do conhecimento de Deus? Na mesma pergunta, você não deseja uma capacitação cada vez maior do Espírito Santo? Eu quero que vocês ouçam o apóstolo Paulo. Ele diz, agora, tira a poesia disso. Apenas escute a verdade. Esta é a verdade proposicional. Para este propósito também eu trabalho. Isso descreve vocês trabalhando como no homeschool, mãe, pai, no seu trabalho, no seu ministério. Mas veja o que ele diz. Para isso também trabalho, lutando segundo o seu poder, que opera poderosamente em mim. Esse tipo de linguagem é estranha para nós? É isso? É estranho para vocês? Escute 1 Coríntios 2,4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração. Algo que você pode realmente ver, uma demonstração do Espírito e do poder. Não pegue essas palavras e as transforme em um clichê sem sentido. Escute o que ele está dizendo. Paulo disse que trabalhava, mas reconhecia que trabalhava com um poder que operava poderosamente nele. E creio que esse poder do Espírito Santo trabalhando dentro dele, às vezes, o deixava praticamente esgotado. Agora o que eu quero dizer, se você se lembra, Jesus está caminhando. Alguém o tocou. Ele imediatamente notou que havia saído virtude dele. Esse poder havia saído dele. Quando um homem cheio do Espírito Santo está ministrando no poder do Espírito Santo, o seu corpo pode até cobrar um preço. E essa é uma das razões pelas quais as manifestações não são apenas contínuas. Mesmo um povo de Deus, quando um verdadeiro e genuíno avivamento do Espírito irrompe, eles não duram para sempre, porque nem mesmo a igreja pode sustentar tal poder. Isso desgastaria as pessoas. Que quando um homem está ministrando no poder do Espírito Santo, ele sabe que a virtude sai dele e mal consegue caminhar quando ele desce do púlpito. Estamos falando do sobrenatural que não devemos negar. E que precisamos desse conhecimento. Precisamos nos apropriar disso. Precisamos de manifestações cada vez maiores do poder do Espírito Santo em nossas vidas. É inegável. Agora, quando alguém me questiona, e eu trouxe aqui hoje, porque sabia que não seria capaz de ensinar mais do que alguns minutos sobre este tema, quando alguém me questiona, irmão Paul, o que você crê sobre o Espírito Santo, a ideia do Pentecostes, o batismo do Espírito Santo e tudo mais, eu teria que dizer que, resumindo a minha visão do Espírito Santo melhor do que qualquer outra pessoa neste planeta, e uma pessoa com quem aprendi muito sobre o Espírito Santo, é o Ian Murray, o historiador da igreja Ian Murray. Pentecost Today, uma interrogação. Pentecoste hoje em dia, a base bíblica para entender o avivamento. Eu recomendo este livro. Eu recomendo a todos os estudantes, eu recomendo a todo mundo este livro. O companheiro dele, que vem antes, é o Avivamento e Revivalismo, que aponta para todo o fogo falso na América. Mas este livro volta como um bálsamo curador e nos diz que esta é a verdadeira espiritualidade. Agora eu quero ler muitas das coisas deste livro o mais rápido possível. Eu quero que vocês ouçam. Agora, este é o Ian Murray, ok? Não é o Paul Washer. Este é o Ian Murray, provavelmente o mais respeitado historiador da igreja que está vivo hoje em dia. Agora, escute o que ele diz. Falando sobre o seu livro. Eu tenho buscado argumentar. Agora, escute, deixando de lado a questão dos dons milagrosos. Por quê? Porque esse não é o problema. Eu
tenho a palavra de Deus. Eu poderia me importar menos e profetizar algo para você que eu vi em uma visão. Eu preguei a vocês a palavra de Deus. Eu não estou empolgado com pequenas coisas como essa. Eu fico entusiasmado com todo o conselho de Deus e quero poder vivê-lo, proclamá-lo no poder do Espírito Santo. Eu tenho buscado argumentar, deixando de lado a questão dos dons milagrosos, que não podemos supor que tudo que marcou a igreja no Pentecostes seja parte permanente da experiência cristã. O alto grau de ousadia, alegria e segurança que então e mais tarde marcam os discípulos não é duplicado em cada pessoa regenerada hoje em dia. Ele não está dizendo que está tudo certo. Ele está apenas apontando. Você olha para aquela igreja primitiva, mesmo sem os dons milagrosos, você apenas olha para aquela igreja primitiva e compara com a igreja hoje em dia. Você vê algumas diferenças? Você olha para Pedro e alguns daqueles homens, na ousadia de alguns dos menores cristãos ao longo da história que se opuseram ao mundo. E você se pergunta, isso é empoderamento que eles têm? Isso é visto em mim? Os ministros cristãos podem ser muito deficientes na autoridade que marcou os pregadores da igreja primitiva. Lembra do que eles disseram sobre Jesus? Eles ensinavam com grande autoridade, não como os escribas, que apenas citavam outros escribas. Havia um senso de autoridade. Existem muitos ministros hoje em dia que podem dar a você um sermão perfeitamente exegetado, e parece não haver autoridade nem poder por trás disso. Ele disse, mas como isso pode ser explicado? Como essa diferença entre a igreja primitiva e nós pode ser explicada se o que aconteceu com a igreja no Pentecostes agora acontece com todas as pessoas quando elas se tornam cristãs? Por causa da heresia que nos cerca hoje em dia, basicamente dizemos a quase todos os nossos convertidos, ok, você se converteu, o Espírito Santo habita em você, você está completo em Cristo, não precisa buscar uma segunda bênção ou algo para te tornar mais espiritual. Tudo isso é verdade, mas a questão é, o que eles precisam fazer? É verdade que não devemos buscar os dons milagrosos, não devemos buscar línguas, não devemos buscar segundas bênçãos que nos separam dos outros crentes, mas deixe-me perguntar, o que dizemos aos novos convertidos para fazerem? Viver na mesma falta de poder que a maioria de nós está demonstrando? Vamos continuar. Ser cheio do Espírito Santo pode ser o mesmo que apenas ser cristão? Em vez disso, não é aparente que um indivíduo pode pertencer genuinamente a Cristo e ainda assim ter pouca segurança? Ele diz isso, não é verdade? Não existem pessoas que genuinamente pertencem a Cristo e ainda assim têm pouca segurança? E que um pregador pode ser ortodoxo e carecer de unção, carecer do poder do Espírito? Dificilmente é convincente dizer, em resposta, que tais cristãos possuíam a mesma plenitude pentecostal na regeneração, mas a perderam mais tarde. Após longa experiência pastoral, Charles Vaughan chegou a uma conclusão mais provável. Ele disse isso: muitos filhos de Deus verdadeiramente regenerados e dolorosamente santificados nunca alcançam, pelo menos aparentemente, a doce bênção da unção do Espírito. Em outras palavras, podemos ser regenerados e ainda não nos assemelharmos aos pregadores cheios do Espírito Santo e os cristãos da era apostólica. Isso é verdade, não pode ser negado. Podemos ver pessoas que são ortodoxas, podemos ver pessoas que são até muito morais, até mesmo pessoas muito dedicadas, mas falta a ideia da capacitação do Espírito Santo, a ousadia, a unção e a autoridade. É isso que falta. Agora, quero que leamos, apenas por um momento, Lucas capítulo 11. Mais uma vez, eu sei que... eu já estou terminando aqui. Lucas capítulo 11, versículo 13. Jesus falando, dando instrução sobre a oração. Ele diz no versículo 13: ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Agora, você diz, ora, irmão Paul, eu pensei que você acabou de dizer que na conversão somos regenerados pelo Espírito Santo e habitados com o Espírito Santo e completos em Cristo. Sim. Bem, então por que este texto está dizendo que devemos orar para que Deus nos conceda o Espírito Santo? O que isso significa? Bem, em vez de confiar em mim sobre o assunto,
Eu quero ler para vocês alguns dos puritanos, alguns dos primeiros batistas, o que eles diziam. George Smithson, sobre a doutrina do Espírito Santo, um dos livros mais respeitados sobre a doutrina do Espírito Santo. Ele diz: nenhuma teoria mais maliciosa e enganosa poderia ser proposta, ou mais desonrosa para o Espírito Santo do que o princípio de que, porque o Espírito foi derramado no Pentecostes, a igreja não tem garantia de orar por infusões do Espírito de Deus. Ao contrário, quanto mais a igreja pede o Espírito e espera por suas comunicações, mais ela recebe. E toda a ideia aqui é esta: eu recebi o Espírito Santo, ele é uma pessoa, eu não recebi uma parte dele. Mas o clamor do crente é por preenchimentos cada vez maiores, manifestações cada vez maiores, habilitação do Espírito Santo para encarar os desafios da nossa vida diária e ministério. Quantos de vocês, mães que estão no homeschool, quantos de vocês pregadores, confrontados com o desgaste e o cansaço, vendo a tarefa em mãos, praticamente com medo disso, foram e clamaram: encha-me com o Espírito Santo. Não apenas com perseverança, não apenas com a habilidade de moer as engrenagens e passar por este deserto, não. Rogar: derrama o teu Espírito dentro de mim. Derrame infusões cada vez maiores, manifestações cada vez maiores. Cumpra as promessas da sua aliança. Faça com que o Espírito seja como um rio. Escute Jonathan Edwards. As Escrituras não apenas nos dirigem e nos encorajam, em geral, a orar pelo Espírito Santo, acima de todas as outras coisas, mas é a vontade expressamente revelada de Deus que sua igreja esteja muito em oração por aquele glorioso derramamento do Espírito que está para acontecer nos últimos dias e para o que será realizado por ele. Thomas Boston, o famoso puritano: portanto, respire, argueje e anseie pelo Espírito de Cristo. Isso descreve vocês? Isso descreve a igreja de vocês? Agora escute a sagacidade de Spurgeon, escute ele. Ele disse: não ouvimos algum tempo atrás de certos irmãos sábios que nunca deveríamos orar pelo Espírito Santo? Eu creio que ouvi dizer muitas vezes: temos o Espírito Santo e, portanto, não devemos orar por ele. Como aquela outra declaração de certos homens da mesma irmandade, que temos perdão do pecado e não devemos orar por isso. Assim como nunca devemos orar pelo que temos. Se temos vida, Spurgeon diz, devemos orar para que o tenhamos mais abundantemente. Se temos perdão em um aspecto, devemos orar por um sentido mais completo desse perdão. E se temos o Espírito Santo para que sejamos vivificados e salvos, não pedimos a Ele nessa capacidade, mas pedimos seu poder em outras direções e sua graça em outras formas. Eu não vou diante de Deus agora e digo: Senhor, eu sou um pecador morto, vivifica-me pelo teu Espírito. Pois confio que fui vivificado pelo seu Espírito. Mas sendo vivificado pelo Espírito de Deus, agora eu rogo: Senhor, não deixe que a vida que me deste diminua até que se torne muito fraca, mas dei-me de teu Espírito, para que a vida dentro de mim se torne forte e poderosa, e possa subjugar todo o poder da morte dentro dos meus membros, para que eu possa manifestar o vigor, a energia que vem de ti por intermédio do Espírito. Ó, vocês têm o Espírito. Ele está falando à sua igreja. Vocês são os homens que devem orar, para que possam experimentar mais de suas operações incomparáveis e influências graciosas, e em toda a santidade benigna de sua habitação possam buscar que ainda mais e mais o conheçam. Vocês têm isso como seu encorajamento, que Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Irmãos, escutem John Owen, o técnico de todos os teólogos, possivelmente o maior deles. O trabalho diário dos crentes é esse. Se, portanto, a nossa vida para Deus, ou a alegria dessa vida, for considerada grande, nisso devemos abundar. Pedir-lhe ao Pai
como os filhos fazem com o pão de cada dia de seus pais, pedir-lhe o Santo Espírito Santo. Ele está dizendo que este é o trabalho diário do crente. Deixa eu me perguntar, este é o seu trabalho diário? Você sabia que quando Spurgeon, a maioria das pessoas não entende Spurgeon. Eles atribuem tudo de Spurgeon à sua grande mente. Não! Uma memória fotográfica? Absolutamente não. Você sabia que muitas vezes Spurgeon, na noite anterior, ainda não tinha um sermão, e de fato ele até vomitava, ele ficava nervoso, e jogando inúmeros sermões no lixo, e não tinha nada quando ele subia no púlpito. E quando ele subia no púlpito, era a prática de Spurgeon orar dessa maneira: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Ou quando você está chegando a qualquer coisa em sua vida, você apenas vê que uma criança foi desobediente. Senhor, um derramamento maior para mim, por infusões de sua graça, por infusões de sua habilidade em seu espírito, para que eu possa lidar com isso com sabedoria. Senhor, eu estou cansado da rotina diária. Separe-se por um momento e vá clamar por medidas maiores, manifestações do Espírito de Deus em sua vida. Com relação à unção do Espírito Santo, John Owen escreve: é aí que está o dever dos crentes de orar continuamente. Ouça-me! Orar continuamente por seu aumento e maior manifestação do seu poder neles. Sim, é seu dever trabalhar para que suas orações sejam tanto fervorosas quanto eficazes. Suas orações por maiores investiduras do Espírito Santo são fervorosas e eficazes, pois quanto mais expressos e eminentes são os ensinamentos dessa unção neles, mais fresca e abundante é a sua unção. E um dos meus favoritos, Richard Sibbes, pega um homem que tem o penhor do Espírito, e você o fará desafiar a morte, o mundo, Satanás e todas as tentações. Pegue um homem que é negligente em trabalhar para aumentar o seu penhor com relação ao Espírito Santo, e você o encontrará fraco. Meus irmãos e minhas irmãs, existe tal herança do Espírito, do Deus vivo, que é de vocês, mas vocês não sabem. Há o Espírito Santo, há como você continua ao longo da sua vida. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa procurar não ofender o Espírito Santo. É por isso que eu falei sobre ser cauteloso no primeiro dia. Que os homens não devem ser apenas apaixonados, eles devem ser cautelosos. Que o Espírito Santo dentro deles não seja ofendido pelo pecado, porque é tudo. A única coisa que você pode fazer é o que é feito no poder do Espírito Santo, e ofendê-lo é cortar toda a vida fora. Devemos ser cheios do Espírito Santo, buscando constantemente obedecer ao Espírito Santo, submeter-se ao Espírito Santo. Quero que vocês também saibam de uma coisa: há visitas de Deus. Esta não é uma linguagem carismática, há visitas de Deus, há derramamentos do seu Espírito. Lá está Ele, te dando unções para realizar os ministérios que Ele te concedeu. E a maioria dos homens nunca busca por isso. E eles se encontram moendo, ou se moendo pelo deserto, como se a vida cristã fosse uma máquina, ou apenas uma perseverança e nada mais. Eles se encontram desgastados, eles se sentem com medo, eles encontram para si todas essas coisas, e essas coisas não podem ser impedidas por um conhecimento maior. Elas são afastadas de uma vez por todas pelo derramamento do Espírito Santo. E eu sei que há grandes extremos e sei que há grandes perigos, mas existem grandes perigos de estar morto. Muito morto e sem nenhuma energia. Os homens falam muito hoje em dia sobre a pregação. Os homens falam muito sobre a pregação expositiva, a ponto de se tornar praticamente um ídolo. Eles sentem que se interpretaram corretamente o texto, eles pregaram. Eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu fico um tanto cansado de palavras. Tantas palavras, tantos sermões. Onde está o poder? Onde está a demonstração de poder?
na conversão das almas, em santos que se tornam piedosos. Na minha juventude, saindo nas ruas, pregando, aterrorizado, caminhando pelas ruas, querendo pregar, mas com muito medo. Com medo da minha própria sombra, com medo de uma servazinha, distribuindo folhetos escondido. Voltando para casa, olhando para o livro dos Atos, olhando para a minha própria vida. Onde está o Senhor Deus de Elias? Onde está esse sentido? Eu não quero ser um menino de Deus. Eu não quero ser um garotinho brincando de soldadinho. Mas realmente não envolvido em nenhuma guerra, sem munição, sem ser nada. E eu sei que foi uma obra da graça, mas Deus me colocou para buscá-lo por semanas. E às vezes, horas por dia. Como um louco. Clamando por uma coisa, eu simplesmente quero te conhecer. E quero sentir a tua presença para que eu seja como Elias, que diz, o Deus diante de quem estou, que a tua realidade seria maior para mim do que a realidade de qualquer homem físico. Ou montanha. E Deus respondeu, derramando o seu espírito. Ainda luta contra o pecado? Sim. Ainda as mesmas práticas de santificação, devoção, eu devo continuar a completar? Absolutamente sim. Mas sabendo que o Espírito do Deus vivo e o derramamento do Espírito e a unção do Espírito, como você quiser chamar, é capaz de levantar um homem e enchê-lo de poder, para que ele se torne algo que ele não era. Mas então há uma grande mordomia, administração para caminhar nisso. Leonardo Ravenhill uma vez me deu uma pista. Outros podem, mas você não pode. O que significava era que outros cristãos podem ter a liberdade de fazer isso e aquilo, mas você não. Outros homens podem ter a liberdade de observar as coisas para fazer as coisas e ver coisas, mas você não pode. Você tem uma mordomia dentro de você, uma administração dentro de você e sobre você. Eu estou tão cansado de ouvir as pessoas dizerem, gostaria de ter vivido na época do Antigo Testamento, quando você pudesse realmente conhecer a Deus. O fim de todas as coisas chegou sobre a igreja. Nosso conhecimento de Deus deve ultrapassar de longe o de Moisés. João Batista foi maior que ele e nós somos maiores do que João. O Espírito vivo de Deus habitando em nós, nos ungindo, nos capacitando a enxergar o milagre que a palavra de Deus vem, e quando ela vem, Deus fala ao coração dos homens e diz que haja luz, e há conversões, e há obras de santificação, e há fé em Deus em oração. Não negligencie a sua herança. Não tente realizar essas tarefas impossíveis de criar famílias piedosas, de ministrar em uma igreja. Sem o Espírito. O Espírito de Deus pode vir tão fortemente sobre um homem que o rasgue em 2 pedaços. Essa é a sua herança. Vamos orar. Pai, eu oro para que antes de tudo o Senhor remova todo o mal entendido. Qualquer tendência aos extremos. Que venhamos te procurar. E buscar por sua causa maior. Uma maior habilidade, capacidade e dependência do Espírito Santo. Que cada fraqueza, cada obstáculo aparentemente intransponível, nos conduza a clamar, ó Deus, derrama o teu Espírito. Me faça capaz dessa tarefa, em nome de Jesus, amém.